E eu queria falar nessa manhã sobre isso, sobre projetos humanos, planos que o homem faz, e nós vivemos planejando, vivemos por causa de planos, por causa de projetos, mas muitas vezes nós temos nos frustrados. O homem tem se frustrado constantemente por causa dos seus planos, mas existe um plano perfeito, plano de Deus, o plano divino. Esse plano não falha, esse plano, e eu queria falar um pouquinho sobre esse plano perfeito, mas que vai para além, por causa de um plano maior, que é a salvação, que é Jesus ter vindo, ter nascido, ter morrido, ter ressuscitado. Isso prova que os planos de Deus, eles sempre são perfeitos. E eu queria começar nessa manhã orando. Queria convidar, você já adorou, você já cantou, e muito bem ministrado com esse ministério de louvor que cada dia mais também cresce, expande, melhora para a glória de Deus. Mas agora eu queria que vocês colocassem em pé um pouquinho, para que a gente pudesse orar, agradecer a Deus, ter um momento de oração, de gratidão a Deus pelo domingo de manhã, porque realmente os planos dele são perfeitos, porque por mais que o homem não consiga captar e se perceber, se você conhece um pouquinho a história, por mais que Jesus tenha falado para os seus discípulos, ele falou por diversas vezes, você vai ver Jesus falando, convém, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, padeça, seja humilhado, seja crucificado, seja morto, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar aí. Mas por mais que ele tenha falado, parece que o homem não consegue captar. Os seus discípulos que viveram com ele 3 anos não conseguiram. Assim que viu ele ser crucificado, ficaram: o que aconteceu? Por quê? Ele não era o Messias. E a gente fica assim muitas vezes com os planos que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica sem entender. Ele fala: não, eu estou no controle. É necessário que nesse mundo a gente tenha aflição, mas ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a hora que vem a aflição, a gente fica: mas e aí? E aí que tem o domingo de manhã, tem a ressurreição, tem eu venci o mundo, e assim como eu faço vocês mais que vencedores. Mas às vezes a gente não consegue captar, a gente tem dificuldade, como ele mesmo falou, como vocês tardam em compreender as coisas, mas que nós possamos agora, já com a história revelada, que existe uma ressurreição, que existe a vitória, a morte foi tragada pela vitória, a morte foi vencida por Jesus. Então, se a morte, o último das dificuldades, dos inimigos foi vencido por Jesus, o que mais? Qual é a situação que você tem vivido que não pode ser vencido por Jesus, ou melhor, que já não foi vencido por Ele? Nesse domingo de manhã, é a concretização de que todas as coisas nele são possíveis. Ele venceu. Domingo de manhã é o símbolo da vitória de Jesus, é o símbolo da vitória de todo aquele que nele crê, é o símbolo da vitória. Então nessa manhã você pode começar a agradecer a Deus, você pode começar a falar: obrigado, Jesus, porque a minha fé não é em vão, porque eu não creio num Deus que veio, que falou, mas que não cumpriu, que morreu e ficou esquecido. Não, nós cremos num Deus verdadeiro, poderoso, Criador dos céus e da terra, que nada pode detê-lo, nada pôde detê-lo. A morte não foi capaz de segurá-lo,
porque Ele é acima de todas as coisas, Ele é sobre todas as coisas, e hoje Ele está mais vivo do que nunca, está sentado à direita de Deus, está no trono, e hoje nós podemos adorá-lo, exaltá-lo, cantar para Ele, realmente reconhecendo que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é sobre todas as coisas, que Ele é digno, que Ele é santo. Jesus, muito obrigado, porque a nossa fé, a nossa religião não é morta, pelo contrário, a nossa fé, ela é viva, a nossa esperança, ela é real, ela é verdadeira, porque ela não é uma teoria, ela é uma pessoa. Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio um dia e se fez homem, se fez carne, para mostrar para todas as eras que Ele é tudo em todos, Ele é o primeiro, Ele é especial, e hoje nós queremos te exaltar como teu povo, reconhecendo que nós estamos aqui por causa do Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos que a nossa vida é outra, por causa daquilo que o Senhor fez na cruz. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos amou primeiro, nós estamos aqui porque é a nossa maneira de agradecer, nós estamos aqui rendidos, queremos entregar muito mais do que canções, do que formas, do que liturgias. Nós queremos entregar a nossa vida, nós queremos que tudo que fizermos, tudo que somos, tudo que temos, realmente seja uma oferta agradável ao Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto, nossa gratidão, a nossa expressão, ó Deus, e queremos cada vez mais que o Senhor conduza a nossa vida, que assim como os teus planos foram concretizados na vida de Jesus, na obra redentora, salvadora de Jesus, queremos que as nossas vidas possam cumprir todos os teus planos também, porque os teus planos são maiores do que qualquer plano humano, qualquer projeto que nós pensamos, planejamos, sonhamos. Mas hoje nós queremos submeter qualquer plano nosso, qualquer plano, qualquer projeto, qualquer sonho humano aos teus planos, que o Senhor, os teus planos e projetos venham a reinar nessa manhã, em cada vida, em cada família, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Meus queridos, como eu falei, eu queria fazer um paralelo e usar um texto para expressar a fragilidade dos planos divinos, dos planos humanos. E aqui, projetos humanos versus projetos divinos, características e consequências, porque eu tenho percebido que cada vez mais o homem tem se frustrado na sua vida, nos seus projetos, tem se frustrado com a sua vida, seu casamento, a sua família, tem se frustrado na família, no trabalho, na sociedade, em tantas áreas. Sei que o ser humano está cada dia mais, uma pesquisa que 77 mais ou menos por cento das pessoas vivem em algum grau de depressão, de frustração, de problema emocional. Isso é decorrência justamente dos planos, das coisas. Eu projeto algo, eu sonho algo e de repente aquilo não acontece, aquilo gera algo em mim, gera uma tristeza, gera uma frustração. E eu queria começar dizendo que muito disso é por causa das nossas escolhas, dos nossos projetos.
E eu queria mostrar hoje, através de uma narrativa, de um texto, mas queria também mostrar a diferença quando o projeto é de Deus, como que os projetos ou o projeto divino, ele gera, quais são as características e o que ele gera. Ele gera alegria, paz, felicidade, salvação e tantas coisas. E eu queria que essa palavra pudesse gerar em nós uma rendição à vontade de Deus. Porque eu sinto que ainda a gente tem dificuldade, por mais que a gente fale, seja feita a tua vontade, a gente tem dificuldade de entregar tudo que somos, todos os nossos sonhos nas mãos de Deus. A gente fala, seja feita a tua vontade, mas ali na frente a gente, puxa, mas a tua vontade não é igual à minha? Puxa, a tua vontade não é aquela pessoa, a tua vontade não é aquela situação, a tua vontade... então tira de mim esse sentimento. O sentimento não foi colocado por Deus, nem esse sentimento é algo do homem. Tem gente que fica nessa... Eu ainda escuto pessoas... Pastor, se não fosse da vontade de Deus, Ele teria tirado de mim esse sentimento. Meu querido, não foi Ele. Se não foi Ele que pôs esse sentimento no teu coração, vai ser Ele que vai tirar. Isso é responsabilidade tua. Sentimento, Ele já falou que cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto. Coração tem a ver com sentimento, é o oposto do que as pessoas falam. Siga o teu coração. A Bíblia não fala para você seguir o teu coração, pelo contrário, a Bíblia fala, guarda o teu coração, porque ele é corrupto, ele é enganoso, é o coração. Mas a gente vai lá e fica, Senhor, tem outro texto, consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Daí a gente faz um monte de plano e fica, Senhor, abençoa esse plano. Não, não é assim. Consagre ao Senhor os teus planos, ou seja, consagre, separe os teus planos de acordo com a vontade do Senhor e eles serão bem-sucedidos. Consagrar é separar, é algo que é consagrado a Deus. A gente não separa para Deus, a gente faz a nossa vontade, fica lá no meio do caminho, fica, Senhor, vem aqui abençoar. E às vezes a gente fica, e a gente procura a igreja inclusive, a gente procura pastor, a gente procura um monte de gente para tentar fazer com que Deus... Eu queria dizer que, nem entrei na palavra ainda, mas já estou... Você sabe que a diferença de Deus, do nosso Deus verdadeiro e do ídolo, é justamente essa. O ídolo serve para fazer a tua vontade, porque o ídolo ele não tem boca, ele não tem nada, ele não tem vontade, ele não é Senhor, ele não é Deus verdadeiro. O ídolo é aquele que você vai e busca para que ele favoreça você. Você vai lá, você se ajoelha, você desde a antiguidade, é o Deus que dá uma colheita boa, é o Deus que faz chover, é o Deus da guerra, é o Deus, na verdade são um monte de ídolos que as pessoas sempre levantaram para que pudesse as favorecer. Ou seja, na verdade não eram Deus, eram servos do homem. O nosso Deus não é servo nosso, nós somos servos dele. Nós fazemos o que Ele quer, nós que o servimos, nós que procuramos. Então, mas quando nós fazemos isso, nós encontramos a verdadeira felicidade, porque esse nosso Deus, embora Ele seja Deus, Senhor maravilhoso, Ele é um Deus que nos ama, a ponto de entregar o seu Filho Jesus, seu único e verdadeiro, um Deus também. E daí Paulo vai falar, como aquele que não poupou nem seu próprio Filho, isso está em Romanos 8, a partir do verso 31, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele
todas as demais coisas e de graça. Olha esse Deus. Mas para isso, eu preciso entender qual é o plano dele, qual é a vontade dele. Falando muita coisa aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Primeiro plano, a tendência nossa. Torre de Babel, daqui logo após eu vou só começar com isso daqui, não tenho horário ali. Isso daqui foi logo após o dilúvio, né? A humanidade começa de novo, e eu acho que com aquela sina, puxa, a gente não pode dar bobeira com Deus, porque senão eles terminam tudo de novo. Deus, a história do dilúvio estava fresquinha, que Deus é um Deus bom, maravilhoso, criador, mas Ele é um Deus justo, né? E não pode, a maldade não pode se multiplicar. Os homens precisam de alguma maneira andar nos caminhos do Senhor, porque senão Ele pode mandar um dilúvio, pode de alguma maneira querer corrigir o povo e assim por diante. E Ele manda, logo depois do dilúvio, Ele fala: olha, agora a terra é de vocês, também aquela ordem lá do começo, multipliquem-se, espalhem-se sobre a terra. Mas o povo tem dificuldade, parece que, de obedecer, de entender, de compreender as ordens de Deus. Tudo muito simples, mas daí aqui acontece o seguinte, logo após esse contexto que eu passei para você, diz assim, versículo 1 do capítulo 11: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Uma tentativa de chegar até descobrir esse Deus que manda o dilúvio, para tentar ter acesso a Deus, conversar talvez, descobrir quem é esse Deus, descobrir como ter acesso a Ele. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados mais, não seremos mais destruídos, exterminados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra. Já era a ordem de Deus, que eles fossem dispersos, eles espalhassem pela terra. E pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Babel, você sabe que significa confusão. Deixa eu só um minutinho aqui, colocar aqui para não desligar mais. Babel, uma construção, um plano, um projeto do homem. Características desse projeto, e que é características da maioria dos nossos projetos, meus queridos. Babel, características desse projeto: primeiro, rebeldia, desobediência, independência e egocentrismo.
Você vê no começo ali, primeiro a ordem era, olha, vocês precisam se espalhar pela terra. Não, eles se juntam para de alguma maneira tentar fazer alguma coisa. Independência, porque eles tentam fazer algo. Espera aí, em vez da gente obedecer, seguir as ordens de Deus, porque se a gente não chega até o céu, se a gente não consegue dialogar com esse Deus, se a gente não consegue tocar esse Deus, a gente sempre depende dele, das ordens dele, a gente fica sujeito à vontade dele. Então vamos tentar construir uma torre capaz de chegar ao céu, e quem sabe se a gente chegar ao céu, a gente encontre esse Deus, e a gente consiga conversar com ele, a gente consiga dialogar, a gente consiga, de repente, nem depender. Quem sabe a gente encontre a galinha de ouro, a harpa de ouro. Não, daí é o João e pé de feijão, peraí. Mas deu para entender que a tentativa sempre é retornando ali ao Éden. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Ou seja, vocês não precisam ficar toda tarde esperando ele, para ele dar ordem. Ah, interessante, eu não vou precisar mais, não vou depender mais. E daí você entende o desespero nosso, da dificuldade nossa de depender de qualquer coisa. A gente quer ser independente. Os adolescentes já não vê a hora de tirar a carta para não precisar depender do pai buscar, não sei o quê. A gente não vê a hora de estudar fora, para não precisar mais falar de que hora que vai chegar em casa. E a gente não quer prestar conta para ninguém. Tudo que a gente sonha e planeja é sempre tentando buscar uma independência. E assim está, cada dia mais. A gente busca casar para não precisar mais depender dos pais. Mas a gente esquece que o casamento, a gente depende um do outro. Eu dependo da minha esposa depende de mim. Ah, não, mas é por isso que não está dando muito certo, porque a gente saiu de casa para não precisar depender. Daí chega num casamento, não dá certo. Cada um na sua, você cuida do seu, eu cuido do meu. E daí por isso que não foi assim. Esse não é o plano de Deus, mas é o plano do homem. E o que tem gerado será? Como que estão os casamentos? Como estão os projetos? Como estão as empresas? Como que estão os negócios? Porque se você for ver, não, patrão, eu não preciso do funcionário, funcionário, eu não preciso do meu patrão, é uma coisa. Eu não obedeço meu patrão, obedeço a hora que ele está aqui. Ele saiu, eu fico passando, marcando a hora, porque não vejo a hora, eu estou aqui só para ganhar aquele mísero salário, que realmente às vezes é um mísero salário, porque o patrão não tem, porque o mundo está assim, a gente vai tentando levar, no trabalho, na vida, na família, em todos os lugares, e a gente vai esquecendo qual é a ordem de Deus. É para a gente se espalhar, é para a gente obedecer, é para a gente depender, é para a gente confiar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar a gente resolver. Puxa, mas e o pecado? Não, a gente pega o pecado, Deus tem um plano para o pecado. Não, mas a gente pega lá, vamos pegar umas folhas aqui, vamos colocar na gente, a gente resolve o problema. O pecado, não, a gente distribui umas cestas básicas, a gente ajuda o pobre aqui, a gente faz ali, a gente vai na igreja um domingo por mês, a gente faz algumas coisas, a gente de vez em quando faz um Pai Nosso, ora um Pai Nosso, a gente, dá para entender? A gente vai construindo as nossas Babéis, na família, na sociedade, no trabalho, em tantos lugares. Agora a questão, daí eu falei rebeldia, independência, egocentrismo.
Você vai ver em todos os planos do homem, eu preciso, eu quero, eu percebo uma das coisas que mais demonstrava o altruísmo, que era na maternidade e na paternidade. A gente percebe a desgraça na família, com um monte de pais e mães egoístas, que não estão nem aí para os seus filhos. Eles pensam, e a minha vida? Eles olham os filhos como se tivesse, puxa, por causa desse filho, dessa criança, ou por causa desse casamento, ou por causa da vida, a minha vida acabou. Eu não posso mais ter a minha liberdade, eu não posso ter mais isso, eu não posso, e agora minha vida agora é cuidar, é olhar, é fazer, coisas que antigamente as nossas avós faziam isso com os pés nas costas, fazia ainda com 10, 15 filhos. Pastor, mas a vida mudou. Não, a vida mudou muito, hoje não teria nem condição, mas principalmente o que mudou foi que antigamente elas eram altruístas, elas realmente entendiam que a partir do momento que elas entravam num relacionamento, a vida delas não era mais delas, a vida delas já era para a família. Hoje, a minha vida não é para a família, a minha vida é para mim, a minha família serve para mim também. Meu casamento é para mim, os meus filhos é para mim, eu os amo, mas eles precisam suprir a minha carência. Eu quero que eles satisfaçam o meu instinto paterno, meu instinto de mãe, meu marido tem que suprir a minha necessidade, a minha carência, porque eu cresci numa casa onde tudo girava em torno de mim. Então agora eu vou para um casamento, para uma maternidade, para uma paternidade, que as coisas precisam continuar girando em torno de mim. Mesmo que para isso eu tenha que tentar chegar até Deus do meu jeito, mesmo que eu tenha que fazer qualquer coisa, porque na verdade o homem sabe que ele precisa de Deus, porque no fundo ele sabe que a qualquer momento pode vir um juízo, a qualquer momento pode vir um dilúvio. Então ele fica sendo egoísta, sendo desobediente, sendo independente, mas todo momento tentando construir uma torre para chegar lá para Deus. E aí, tá tudo certo? Tá vendo? Vamos conversar, vamos tentar dialogar. Tá dando para entender? Eu estou falando besteira, meus queridos? Agora, qual é a consequência de tudo isso? São tantas coisas, mas daí você vai entender consequência disso. Primeiro, investimentos e esforços em vão. Você vê que, você imagina naquela época, eles queimando tijolos, eles fazendo, não dá nem para imaginar, numa época sem trator, sem um monte de coisa braçal, não, vamos construir, não dá para imaginar eles construindo uma torre imensa, e você vê que eles estavam tendo sucesso, porque o próprio Deus chega e falou, opa, olha, eles estão... Porque eles falavam uma língua, eles tinham unidade, eles se entendiam, então era uma coisa, olha, você começa de lá, a gente vai, você vai passando um para o outro, e a gente vai, vocês ficam aqui, vocês ficam lá. Tinha entendimento, tinha entrosamento, tinha unidade, tinha ajuda, tinha tudo, então eles estavam tendo sucesso naquilo. Nem sempre a independência, a desobediência e tudo isso, o egoísmo, tem um monte de gente construindo seus impérios dessa maneira e tendo sucesso. O problema não é até quando vai o sucesso, porque mais cedo ou mais tarde eles encontram a oposição
do Deus Todo-Poderoso, do Deus que mostra, que fala, opa, espera aí, desse jeito não tem torre nenhuma que dure, porque mais cedo ou mais tarde as tempestades vêm, os rios vêm, os ventos vão soprar, e se a tua torre estiver construída sobre esses valores, independência, egoísmo, tudo, o que vai acontecer? Se a tua torre não estiver construída sobre a palavra de Deus, sobre os valores, sobre o projeto verdadeiro, divino, sobre a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer com a tua torre? Não é o lobo mau, mas Jesus, o próprio Deus, vem e faz assim, ó. E grande é a sua ruína. E daí, você vai ficar frustrado, porque, nossa, eu dediquei minha vida inteira, eu fiz, você não sabe o quanto eu trabalhei, quanto eu dediquei, você não sabe o que eu fiz, o que eu não sei. E daí começa, você não sabe a hora que... Mas a hora que vê, veio ao chão todo projeto humano que não seja da vontade de Deus. Pode ser casamento, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa, inclusive as coisas que é da vontade de Deus. Porém, se for construído à base de rebeldia, de desobediência, de egoísmo, de independência, de todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que teve esforço, que teve dedicação, mas que de nada valeu. Porque não passam de projetos humanos. E projetos humanos são falíveis. Fracasso e confusão na certa foi o que aconteceu com Babel. Babel, o nome é porque em algum momento Deus vem e acaba e espalha, e aquela harmonia, falava a mesma língua, tinha tudo para dar certo, mas porque foi pautado em egoísmo, foi pautado em desobediência, foi pautado nessas coisas que eu falei, não teve sucesso. Agora, pastor, no domingo de manhã, agora eu quero ir para o projeto divino, para que nessa manhã você possa, se você se encontra e você já se deparou, como eu já me deparei com alguns projetos meus, humanos, e desse jeito, com as minhas vontades, com a minha independente, fazendo, eu pude experimentar confusão, fracasso, mas eu também pude experimentar projeto divino, e é totalmente diferente. Queria começar, qual o projeto divino? Você pode começar com esse que a gente tem comemorado, que é maior do que todos os projetos, Jesus. João vai falar aqui, no princípio, coloca João 1:1, o Evangelho de João. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo e a palavra era o próprio Deus. Aquele que é o verbo, que é a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Está falando acerca de quem? Está falando acerca de Jesus. No princípio, Jesus já existia, Jesus é eterno, Jesus é Deus, e estava com Deus desde a eternidade, é a Trindade, é o Filho eterno de Deus, só não estava encarnado, ele era o verbo, a palavra, tudo que foi construído, feito, foi por causa dele, mas aprove a Deus na vontade, no plano perfeito dele,
que num determinado momento, esse verbo, esse Deus, que fez, que é o motivo de todas as coisas, olha só, ao contrário dos homens, que tenta chegar até Deus, que tenta construir, fazer de tudo para chegar no céu, esse Deus se despe da sua glória e desce até a terra. Em vez de uma rebeldia, em vez de uma independência, de um desejo egoísta, o Deus, ou o Filho de Deus, ou o Verbo, o Deus eterno, Ele obedece, Ele se submete, Ele se desfaz. Coloca Filipenses, olha que lindo. Olha o oposto da construção dos planos humanos para um plano divino. Coloca Filipenses 2, a partir do 2. Completem Paulo falando, pode colocar do 1, versículo 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão e amor, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição. Aquele povo queria chegar, fazer uma torre, para quê? Para o nome deles ficarem famosos. Por que a gente tem feito tantas coisas, será? Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de. Mas por quê? O que ele fez? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade, que o ser igual a Deus, que ser Deus era algo que deveria ser usado como vantagem ou como algo que pudesse se apegar. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, e daí a gente vai depois, meu querido, aqui só nesse texto a gente pode ver o que? Os projetos de Deus envolvem obediência, dependência, entrega, altruísmo, e o exemplo de tudo isso é Jesus. Ele, ao contrário daquele povo que tinha uma direção, era para obedecer, era para, vocês têm Deus, vamos se espalhar, vamos multiplicar, vamos seguir as ordens, as orientações, vocês têm a bênção de Deus. Não, a gente quer fazer o que a gente acha, a gente tem os nossos objetivos. Jesus, mesmo sendo Deus, o Pai fala assim: meu filho, eu sei que você é um comigo, eu sei que você é o Deus Todo-Poderoso, eu sei que todas as coisas você que fez, eu sei que você é tudo em todos, mas eu tenho uma missão para você, eu tenho um plano para você. Eu preciso que você desça lá na terra, eu preciso que você se torne uma formiguinha, eu preciso que você se torne alguém frágil, alguém que fique doente, alguém que sinta dor, alguém que vai sofrer, vai padecer, vai ser humilhado. Ah, pai, mas
Por quê? Por causa de um povo. Porque eu preciso resgatar um povo que se perdeu, que só pensa em si, que fica tentando ter contato, chegar até aqui, se salvar por conta, fica tentando achar 1000 caminhos, mas eles não têm condição, eles são frágeis, débeis. Mas eu preciso que você vá lá e demonstre o que é, quais são os meus planos, quais são os meus projetos para eles. Esse filho mostra para cada um de nós como que é viver os planos de Deus. Ele abre mão da sua glória, ele obedece, ele envolve algo que é fundamental, um plano que não pensava em si, era um plano que envolvia sofrimento, abrir mão por causa de outros, não por causa diferente dos planos do homem, que é sempre pensando nele. Envolvia obediência, dependência, entrega, altruísmo. O que isso tem a ver conosco, meu querido? Eu quero dizer que todos os planos que têm a ver com você, os planos que Deus tem, não mudam as características. Os planos que Deus tem para você não podem ser egoístas. Se os planos que você tem a ver só com você, não tem a ver com os planos que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, tem que envolver outras pessoas. Tem que envolver dependência dEle, entrega, renúncia. A gente não pode falar mais sobre renúncia. Aquele que quer vir após mim, eu tenho um plano para vocês. Mestre, eu quero seguir, aonde que o senhor vai? Não. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, deixa as suas redes. Para onde o senhor vai? Não, eu não tenho casa, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, mas vocês querem, renuncie tudo, siga. Mas para quê? Porque a gente tem um mundo para ganhar, para conquistar. Porque a gente tem, o plano que Deus tem para nós envolve, e aqui é consequência do outro, dos planos humanos, confusão, frustração, destruição, por causa da ambição, por causa do egoísmo. Agora, o que gerou esse plano de Deus? Gerou salvação, gerou graça, gerou misericórdia. Deus estava falando, os meus planos, você não precisa se esforçar tanto, você não precisa ficar tentando construir. Jesus estava mostrando a graça, vocês jamais vão conseguir por mérito de vocês, mas eu vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Babel era o homem tentando por si, por mérito, tentando fazer. Na cruz era Deus mostrando, vocês não conseguem, mas eu consigo, e eu faço aquilo que vocês não podem fazer. Vocês não podem pagar o preço do pecado, mas eu enviei um filho obediente que pode fazer, sem pecado, que obedeceu, que foi obediente até a morte de cruz. Ele estava falando assim, olha, experimentem, meus filhos, o que é graça, o que é misericórdia. Vocês não precisam construir nada para chegar até mim, porque eu chego até vocês. E com isso ele estava falando, e daí a gente pode ir para Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? O que Deus estava falando em Jesus era assim: humanidade, eu os amo. Vocês não precisam ficar desesperados para se tornarem famosos. Vocês não precisam ficar como pessoas egoístas, querendo tudo para si, porque eu dou tudo que vocês precisam. Eu sou a resposta.
Vocês estão com medo de serem destruídos. Eu jamais vou destruir, pelo contrário. Quem vem para destruir, matar, roubar é o ladrão, é Satanás. Eu vim para dar vida e vida abundante. Em Cristo Jesus, Deus estava falando que os planos dele são planos de paz, planos de nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. E mesmo assim, a gente parece que hoje continua querendo construir os nossos babéis, as nossas torres. Em vez de falar, Jesus, eu estou vendo que eu estou na minha família, na minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Eu estou vendo que eu estou no trabalho, eu estou tentando fazer. Qual é a motivação? Será que você tem obedecido, você tem ouvido a voz de Deus? O que Ele tem pedido para você? Você tem sido igual Jesus, obediente? Você tem sido humilde? Você tem sido dependente em vez de independente? Não, deixa que eu faço. Não, porque eu corro, porque eu ganho dinheiro, porque eu faço, porque eu sou bom, porque não sei o quê, porque eu não preciso de nada. Eu vejo tanta gente que eu poderia contar pelo menos uns 3 testemunhos de pessoas que conheciam Deus, que cresceram na igreja conhecendo os planos, que os planos de Deus, esses não são frustrados, mas que por causa de desejo de sucesso, de benefícios, de ter uma vida muito próspera aqui, buscaram seus caminhos, seus planos, deixaram os planos que Deus tinha. Pessoas muitas vezes chamados, que Deus queria que eles realmente se dedicassem muito mais para o reino, mas não, eles tinham que trabalhar aqui, trabalhar lá, não dá tempo não, porque a gente precisa trabalhar, mas a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos ter o sustento, e Deus nos capacita e nos ajuda para o sustento, mas tem muita gente que está lá, eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso não sei o que, e mais, hoje não, mas hoje não dá, amanhã também não dá, porque você sabe que já foi feita uma pesquisa, qual é o salário ideal para o homem? E o salário ideal, você sabe qual é? É sempre um pouco mais. Nunca nós vamos ter um salário ideal. O salário ideal é aquele que a gente, hoje se eu ganho 1.500, eu preciso ganhar 3, se amanhã eu ganho 3, eu preciso ganhar 6, se amanhã eu ganho 6, eu preciso ganhar 15, se amanhã eu ganho 15, nunca vai estar bom. A gente sempre vai, de alguma maneira, precisar mais. Demais, e a gente fica correndo, e eu poderia contar, como eu falei no começo, de pessoas que fizeram, correram, que diz como Salomão, correram atrás do vento, chegaram num determinado momento, Deus soprou, e a casa ruiu, e pessoas literalmente falando para mim, Marinho, se eu pudesse voltar atrás, porque corri tanto, fiz tanto, e hoje isso não pode me ajudar na minha enfermidade, isso não pode me ajudar na minha solidão, isso não pode me ajudar em tantas coisas que eu tenho vivido. Sabe por quê? Porque nunca perguntou, Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu plano para a minha família? Qual é o teu plano? O plano dele é sempre melhor do que o nosso. E eu quero terminar falando, o plano dele gerou salvação, gerou tantas coisas, mas eu queria, não terminou na cruz, não terminou na ressurreição. Na ressurreição, Ele vem, Ele dá vida, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele faz algo, o que gera, eu queria que você fosse para Atos capítulo 2, Ele volta para o céu, cumpriu o plano do Pai, Ele obedeceu, Ele foi obediente, Ele foi altruísta, Ele fez tudo, aquilo gerou salvação, mas aquilo também gerou um comprometimento, aquilo gerou algo que Babel não conseguiu gerar. Olha só,
Qual é o objetivo de nós hoje, da igreja? Porque quando ele volta para o Pai, ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque assim como o Pai me enviou para um plano, para cumprir um plano, eu também envio vocês para concretizarem ou continuarem um plano. Sabia que nós somos responsáveis por dar continuidade nesse plano que começou com a vinda desse Messias, esse plano de salvação, esse plano, você vai ver, olha só, Romanos, poxa vida, Romanos, não, deixa eu ver. Segunda Coríntios 5, 18 em diante, coloca aí, 2 Coríntios 5, 18 em diante, antes de Atos 2, nós já estamos indo para o final. Tudo isso provém de Deus, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a graça, tudo isso provém de Deus, do Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu ver se está no... Coloca na ARA, por favor. Tudo isso provém... Não, coloca na ARA. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, a saber que Deus estava em Cristo desde o nascimento dele, quando Cristo andava aqui ensinando na cruz, quando Cristo ressuscitou e Deus estava com Cristo fazendo algo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não imputando aos homens as suas transgressões. Ele estava em Cristo perdoando todos os pecados e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou por meio de Jesus, mas Ele confia a nós, agora, a palavra da reconciliação. Vai por 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Meu querido, Deus reconciliou, Ele tem um plano de salvação é em Jesus, na cruz e na ressurreição. Porém, Ele nos confiou essa mensagem. Como a responsabilidade, como se agora a igreja gritasse para o mundo e fizesse apelos: reconcilie-se com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ah, mas a gente não tem feito isso. Espera aí, mas fala que Ele confiou a nós. Se Ele confiou a nós, será que a gente não tem sido digno dessa confiança? Porque, vamos lá para Atos 2. Diferente de Babel, o que Atos 2 gera quando o Espírito Santo vem? Olha só. Diferente de Babel, agora existem várias línguas. Mesmo os judeus, fala
grega, os judeus que falavam não sei o quê. Você vai lá para Atos 2, você vai ver que estavam reunidos vários tipos de línguas, várias pessoas, vários idiomas, várias pessoas que não se entendiam, mas Deus tinha um propósito, que era o quê? Agora manifestar, ou seja, começar a proclamar que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, para que através disso todos pudessem ser salvos. Agora o evangelho precisa ser anunciado. Agora a torre que precisa ser construída não é mais para tocar até o céu, não é o homem tentando tocar a Deus, mas agora é Deus tentando tocar o homem. Agora não é assim, agora é Deus que desceu, agora Deus precisa tocar toda a humanidade. Só que agora cada um fala num idioma, agora cada um tem a sua nacionalidade, agora tem muita gente, agora está tudo espalhado. Mas quando o projeto é divino, diferente de quando o projeto é humano. Você vê, quando o projeto era humano, tinha tudo para dar certo. Todo mundo juntinho, todo mundo falando a mesma língua, mas porque tinha egoísmo, tinha não sei o que e tal, não deu certo. Aqui em Pentecoste, tinha tudo para dar errado. Todo mundo espalhado. Como que esse evangelho vai... Como que 12 homens podem tocar o mundo agora? Porque agora eles não estão mais sozinhos. Vem o Espírito Santo, toca aquele povo. E agora o Espírito Santo, porque o projeto divino faz algo oposto lá de trás. Agora, aquelas pessoas que não se entendiam, por causa do Espírito, começa a entender. E você vai lá para o texto fala que quando o Espírito desceu, que é isso, meu Deus do céu? Tá bom. Ai meu Deus, tá bom. Respirar. Foi nada, gente. Atualizações. Agora todo mundo ali, você vai, o Espírito Santo desce, todo mundo ali falando vários idiomas diferentes, mas agora precisava de um projeto. Qual era? Vocês vão para o mundo todo fazer o quê? Pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas como que você vai pregar o evangelho para aquela que fala outro idioma, como não sei o que? Vem aqui, e do céu vem um vento impetuoso. Não é mais da terra para o céu, é do céu para a terra. Vem o Espírito Santo e pousa como línguas de fogo, e cada um começa a falar. Daí você fala, não, como que cada um falava um idioma? Não, mas independente do que é o milagre das línguas, mas cada um começa a entender na sua própria língua materna. E por que isso é importante? Porque para gerar unidade, por isso que se começa lá, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, precisa se falar a mesma língua. Qual era a língua? As maravilhas de Deus. Eles anunciavam as maravilhas de Deus. Eles anunciavam, Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele é Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele veio nos salvar, Ele perdoa os nossos pecados, Ele é o Deus vivo, encarnado. Eles começaram a falar, Ele é poderoso, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele faz não sei o que. E as pessoas começaram a ficar assim, boquiaberto, e ficar, tanto é que daí Pedro começa a levantar e prega, e 3.000 almas são alcançadas ali, e não para ali. E daí você vai no finalzinho, fala que todos aqueles que se converteram, eles viviam unânimes, em unidade. Eles vendiam suas propriedades, eles tinham tudo em comum.
totalmente diferente de Babel. Agora não é egoísta, agora a gente tem tudo em comum. Qual é, meu querido, os planos que Deus tem para nós? Ele envolve unidade, ele envolve compartilhar, ele envolve a manifestação do Espírito, ele envolve pregação do reino, espalhar o reino, porque por onde o reino chegava, aonde a palavra chegava, sabe o que acontecia? Curas, maravilhas, milagres, transformações, libertação. Agora não é mais plano tentando ser, não, quero aí cada um meu, não. Você sabe por que o mundo está como está? Porque cada um está pensando no seu, cada um está preocupado com o meu, com o nosso. O Espírito vem para falar, não, o plano que Deus tem é um plano de salvação, mas a salvação não é para mim, é para nós, é para minha casa, para minha família, para o meu vizinho, é para minha cidade. Só que isso tem que ser por meu intermédio, é pelo teu intermédio, é pelo intermédio da igreja. Agora, enquanto essa igreja continuar com os seus planos, com os planos humanos, e uma igreja pode ter os planos egoístas, humanos, de não, qual é o plano que Deus tem para cada um de nós? Os meus planos têm que ter a ver com os teus planos, porque os planos, qual que é o meu plano? É ter uma família firmada sobre a rocha. É o teu plano também? Porque esse é o plano de Deus para mim, é o plano de Deus para você. É o plano de glorificar a Deus, de fazer o reino dele ser conhecido. É o teu plano? Porque esse é o plano de Deus para cada um de nós. Sabe, a gente começar a tentar espalhar o amor, a graça. É isso que precisa começar a acontecer. A gente vai participar agora da ceia, não da ceia que se tornou um ritual da igreja, e não tem problema, hoje nós fazemos um memorial, usando o pão e o vinho, mas na época de Jesus, na época dessa igreja primitiva, era muito mais do que, não era um dia no culto, de vez em quando que pegava aquele pedacinho de pão, não, era uma ceia ágape, era uma refeição, onde as pessoas chegavam, um trazia um frango, outro trazia o cordeiro, outro trazia o pão, outro trazia o vinho, outro trazia não sei o que, era aquela refeição onde todos compartilhavam, todos se alimentavam, todos comiam, todos conversavam. Isso era ceia. Partir o pão para saciar, sim, a parte física, mas era a questão da mesa, de começar a falar assim, agora a gente tem algo em comum, que vai para além do meu egoísmo. Não, agora eu compartilho com você a mesa. Você sabe que mesa tem a ver, a Kelly fala muito bem, a pastora Kelly fala muito bem sobre isso daí, sobre a mesa, que tem a ver com comunhão, e tem a ver com casa. Mas quando o Senhor institui a ceia, e na igreja primitiva, era uma ceia comunitária, ou seja, eu levo a minha casa para a tua casa, a gente compartilha os planos que Deus tem para nós agora. É muito mais do que eu, e hoje a gente vive não, cada um por si, a gente vive, no domingo à noite, de vez em quando a gente se encontra, oi, tudo bem, mas durante a semana está cada um passando os seus perrengues, por isso que a célula vem para tentar melhorar um pouquinho isso, mas ainda está muito aquém. O dia que a gente viver realmente os planos de Deus, a comunidade vai olhar para a gente, vai fazer igual Atos, vai falar assim, eles caíram na graça das pessoas, e as pessoas, o que é isso? É os planos que Deus tem para essa comunidade, para cada um, que através da ressurreição, todos recebam vida, não só através da ressurreição, que ficou muito lá para trás, mas agora o poder da ressurreição, que habita em mim, que habita em você, e quando a gente junta, a gente percebe que tem muito mais em comum, que são os planos que Deus tem para nós, planos de a gente dar continuidade no plano maior, que é de salvar a humanidade. E hoje repousa sobre nós. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente priorizar cada um os seus planos, a gente vai chegar na igreja
todos os domingos, ou de vez em quando, a gente vai chegar assim: ai, hoje eu preciso de uma oração, porque eu estou dilacerado. E na maioria das vezes a gente está dilacerado por causa dos nossos planos. A hora que a gente começar a viver os planos de Deus, a gente vai, em vez de chegar dilacerado, a gente vai chegar igual Paulo e Silas, mesmo que esteja na prisão, porque daí as circunstâncias externas não vão abalar nada, porque a gente sabe que em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que a gente cumpra com alegria os planos que Deus tem para nós. Nisso a gente vai estar falando: Deus, valeu a pena. Jesus vai estar olhando para nós, vai falar, Ele vai olhar e vai falar assim: valeu a pena o fruto do meu penoso trabalho. Ele vai olhar e vai se alegrar. E nós, como consequência, nós também vamos continuar vendo, em vez de confusão, frustração, a gente vai começar a ver, sentir alegria, felicidade e vitória. Porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Isso daí não é clichê. Os planos de Deus não são frustrados. Porque daí você vai, Jesus, pastor, você falou bonito, vai lá termino com esse texto aqui. E você vai, Filipenses 2, vai lá para o 8, estava no 8, a hora terminou. Jesus fez tudo isso daí, obedeceu, fez tudo, se humilhou, morreu, foi humilhado, mas olha o que aconteceu. Filipenses 2, sendo encontrado até a morte de cruz. 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, tenha humilhação, tenha as dificuldades. Separei alguns textos para você ter uma noçãozinha aqui. Romanos 8, 17, você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, você vai ver vários apóstolos falando: eu faço questão de participar dos sofrimentos de Cristo. Porque cumprir a missão, às vezes, não é tão simples, às vezes envolve dificuldade. Mas ele fala: eu quero participar do sofrimento de Cristo, eu quero participar da missão de Cristo. Mas sabe para quê? Sabe para quê? Para participar da sua glória. Ele foi humilhado, mas é glorificado e vai ser para todo sempre. Olha Romanos 8,17, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Filipenses 3, 10, 11 diz: quero conhecer Cristo, Paulo falando, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma também alcance a ressurreição dentre os mortos. 1 Pedro 4,13 diz: antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Meu querido, às vezes a gente não abre mão dos nossos planos, sabe por quê? Poxa, mas abrir mão, renunciar, viver os planos que Deus tem para mim, talvez exige algumas coisas que me leve a sofrer um pouco. Eu já posso garantir algo: vai sofrer menos do que essas frustrações, do que esses desabamentos de torres de Babéis que a gente tem construído com os nossos projetos. Mas além de sofrer menos, você pode ter algumas dores, você pode ter algumas renúncias, você pode ter algumas dificuldades, mas eu quero dizer que daí vou fazer as nossas leves momentâneos, nossos sofrimentos leves e momentâneos, não dá para se comparar com a glória que está para ser revelada em nós no futuro. E meu querido,
Deus está nos chamando para dar continuidade. Domingo de manhã, Ele ressuscitou e Ele cumpriu o propósito divino dEle. Mas Ele quer que esse propósito continue através da minha vida e da sua vida. Ele quer que a gente viva integralmente os planos dEle. Ele quer que hoje, e eu sinto, a gente vai para a ceia ali, então, e a ceia, e eu queria, ali vai ter vinho, e hoje antigamente a gente fazia ceia também, mas é a oportunidade da gente fazer aquela ceia como eles faziam, e não é nenhum, nossa pastor, não, é que a gente acostumou, mas essa é a ceia, aproveite a ceia para ter comunhão com seu irmão. Você vê que Paulo vai orientar, um come demais, outro, vamos relembrar daquilo, não é vamos partilhar tudo, você vai ali, come um pouco, deixa o outro comer, conversa, é o momento da gente partilhar, isso, mas ali vai ter suco de uva, vai ter pão, que no momento que você estiver comendo pão, passe ali, não sei se você vai tomar o suco de uva, mas passe ali por um momento, fala, veja o cálice, veja o suco de uva, fala, puxa, obrigado. Mas também faça uma reflexão. Puxa, a gente faz isso como um memorial do que ele fez, mas ele fez. Será que eu tenho feito? Ele cumpriu. Será que eu tenho cumprido? Ele tem sido exaltado todos os dias. Ele tem sido recompensado. Será que o que falta para mim hoje, e eu sinto muito claro isso, sinto de Deus isso agora, nesse momento, se a gente vivesse os planos dEle, integralmente, a gente sofreria bem menos frustrações, meus queridos, e a gente seria muito mais realizado. Eu falo, porque hoje, eu tenho vivido os planos, falta ainda, eu vejo, de vez em quando eu fico triste, puxa, eu tinha que estar fazendo mais isso, e eu sinto que é Deus me chamando para fazer mais isso, e eu me frustro, mas hoje eu vivo infinitamente mais do que o que eu vivia lá atrás, e eu quero dizer que eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho alguns sofrimentos, mas meu querido, não chega nem perto das alegrias, das satisfações, do que lá atrás eu tinha. Lá atrás parece que era sempre tristeza, era frustração, e parecia que nada sobrepunha. Hoje vem uma tristeza, mas a alegria sobrepuja. A hora que eu vejo Deus está fazendo, Deus está realizando, a hora que eu vejo, vem uma alegria que invade, porque eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Meu querido, as lutas, é aquilo que eu falo, a hora que eu vejo tem água batendo, a hora que eu vejo, eu estou passando meio de tempestade, mas eu não sinto mais, eu não percebo mais a minha torre destruindo, a minha casa sendo destruída, porque hoje, tudo que eu tenho construído, está firmado sobre a rocha, porque são planos dele, e a vontade de Deus para você também. Muitas das vezes que você vem aqui pedindo, chorando, talvez seja porque são as tuas babéis. Entregue hoje todas as suas babéis e faça um compromisso. Eu quero viver os planos dele, eu quero dar continuidade nos planos dele, na minha vida pessoal, na vida emocional, sentimental, familiar, profissional, em todas as áreas. E eu quero dar continuidade, principalmente no reino dele. Eu quero ter comunhão, eu quero deixar de ser egoísta. Você foi colocado nessa família para compartilhar tudo. Eu fico feliz de ver testemunhos de pessoas felizes. Estou na célula, estou cada vez mais enturmado, meus filhos, minha família. Cara, é isso. Mas tem muito mais. Tem uma cidade para a gente ganhar. E você é responsável. Deus confiou o ministério da reconciliação. Ele já fez, morreu, ressuscitou e te salvou. Mas hoje, para que outras pessoas sejam reconciliadas com Ele, Ele já fez o que Ele precisava fazer. Mas agora será que
as pessoas têm ouvido pelo teu intermédio, reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo. Que hoje, enquanto nós estivermos ali comendo, nós possamos pensar em tudo isso daí. Mas agora, enquanto aquela música, uia, perfeito. Eu pedi para eles cantarem essa música, porque é uma música que fala sobre o plano perfeito. Mas eu queria que a gente canta sempre essa música como recebendo, e a gente recebeu esse plano perfeito. Esse plano é maravilhoso, e a gente é grato muito, mas eu queria que a gente pudesse hoje, enquanto eles cantassem, quantas pessoas não têm esse privilégio? Quantas pessoas, hoje de manhã você está cantando, quantas pessoas sabem sobre a ressurreição de Jesus? Quantas pessoas precisam ser reconciliadas, tomar posse, se apropriar dos planos de Deus, do plano perfeito dele? E hoje você tem que ser instrumento, você tem que sair daqui e falar: não, eu vou viver, enquanto eu viver os planos dele, as demais coisas vão ser acrescentadas. Talvez a tua família seja transformada, porque você vai começar a abrir mão do teu plano, dos teus desejos, para viver o plano dele, e as demais coisas serão acrescentadas, porque o plano dele é perfeito. Que você, a tua casa, a tua família, viva isso, mas que todas as pessoas por onde você passar, que você possa ser um agente de reconciliação, de testemunho de que Jesus morreu, ressuscitou e nos salvou na cruz do Calvário. Mas não fica em nós, tem que ser passado para Pirajuí, para a região, para todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém.